Boa noite. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva a sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá. Vejo o sol brilhar, as flores se abriram, uma criança sorriu e os pássaros a cantar. Vem, me dê a mão, caminhemos juntos sem medo. O Evangelho é nossa luz, o nome que conduz o caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer. Para aqueles que sabem ter a esperança cristã. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se animar.
tribulações. Ó fim de amenizar nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificais, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir nas nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece. Senhor, Tu és a lua que ilumina. Senhor, Tu és a estrela que orienta. Senhor, és o caminho. Senhor, Te quero sempre ao meu lado. Senhor, és meu amigo e bem amado. Senhor, Te agradeço pelos Teus cuidados. Fica conosco, Senhor, Senhor, Senhor. Olhe para o céu, abraça-me, Senhor, abraça-me. Quando me sente cansado de lidar, se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se ali meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás,
trabalhar e labutar do dia. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me clamar. Boa noite, vamos fazer nossa oração. Mestre Jesus, querido e bondoso amigo, obrigada por mais um dia de vida, pelo amparo e por sua proteção em todos os momentos. Queremos agradecer por nos conceder mais uma oportunidade de ouvirmos os teus ensinamentos de amor através da palestra dessa noite. Que cada um de nós, Senhor Jesus, possamos assimilar o seu Evangelho e procurarmos, através de cada palavra que ouvirmos, buscar a nossa melhora íntima e, assim, semear o que temos de melhor em nós, em prol de um mundo melhor, que possamos semear paz, amor, e assim termos a certeza de que nós podemos ser melhores a cada dia. Agradecemos Jesus por sua presença, pela presença dos benfeitores espirituais que nos assiste. Esteja conosco, Mestre, todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual. E quem vai conversar conosco nessa noite é o Cleiton, lá do Jerônimo Candinho. Ele aceitou o convite para estar conosco, né? E ele vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 21 a 23, perda de pessoas amadas e tormentos voluntários. Boa palestra a todos, lembrando que nós teremos o passe virtual e a fluidificação das águas após a palestra, após essa conversa fraterna. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada e boa noite. Olá, é um prazer falar com você. Eu me chamo Cleiton e nós vamos fazer um pequeno estudo do tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, dos itens 21 até o 23, tudo bem? Falaremos um pouco sobre a perda de pessoas amadas e os tormentos voluntários. Como não é um assunto muito fácil de lidar, então a gente vai trazer algumas histórias para ilustrar essa conversa. Essa primeira história, ela está disponível no site Momento Espírita, chama-se Vencendo o Desânimo, e conta a história da senhora Adams. Bom, a senhora Adams passava por esse tormento de perder um familiar. A senhora Adams tinha perdido seu filho, e como lembrança, ela costumava sempre levar uma flor ao túmulo do seu filho amado. Certa vez, por estar muito adoentada, ela fez um trato com o coveiro do cemitério de que ela mandaria para ele sempre uma quantia para que, semana após semana, ele renovasse as flores. Quando se encontrava muito doente, a senhora Adams foi junto com seu chofer ao cemitério e o chofer mandou chamar o vigia. E ela disse: olha, sou eu quem sempre mando o dinheiro para que você renove as flores do túmulo do meu filho. Como eu estou muito adoentada, eu vim aqui deixar uma quantia já adiantada. E quando ela contou a sua história, o chofer, numa atitude, não sei se insensível
ou numa atitude inspirada pela espiritualidade, o chofer lhe disse: Olha, senhora, seria melhor você dar um novo destino a essas rosas, um destino mais útil. E ela não entendeu, perguntou: Por quê? E ele disse: Você traz as rosas, mas elas duram apenas 2 dias e desfalecem. Não seria melhor você entregar essas mesmas rosas aos doentes de hospitais? Porque pelo menos assim eles poderiam sentir o perfume, a delicadeza da flor, e sentiriam-se mais felizes e mais amados. A senhora Adams achou que aquilo fosse tocar muito fundo em sua ferida e saiu revoltada. Nem quis mais conversa com o coveiro. Passando 6 meses, eis que a senhora Adams retorna, dessa vez de uma forma diferente. Ela que dirigia o carro, já não mais fazia uso do chofer. Destinou a ele outras tarefas, estava mais animada, tinha recuperado seu ânimo, mandou chamar o coveiro e disse: Olha, você me disse exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Eu precisava agir desse jeito. Quando meu filho morreu, eu morri um pouco com ele também. Mas agora eu descobri a melhor forma de homenagear o meu filho. A melhor forma de homenagear o meu filho é cuidando dos outros filhos de Deus. Então a senhora Adam pôde aprender um pouco com essa situação tão difícil da perda de entes queridos. Vamos ver o que a doutrina espírita nos diz em relação a isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra um texto muito bonito que fala sobre a perda de pessoas amadas. E aí a gente faz aquela pergunta: bom, por que comigo? Por que o meu familiar, aquela pessoa que eu tanto amava, foi embora? Mas a pergunta que deveríamos fazer era outra: por que não comigo? Porque acontece com todos, acontece na família de todo mundo. Até no Evangelho tem a passagem de Jesus em que ele visita Lázaro. Então, se acontece com todo mundo, por que não comigo? Então, nós precisamos estar preparados, e não há uma melhor maneira de nos prepararmos do que estudando com o nosso Mestre Jesus, agora com os ensinamentos redivivos dentro da doutrina espírita. Então, lá no Evangelho, a gente vai encontrar esse texto. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Semelhante ao que aconteceu com a nossa personagem, né, a senhora Adams. Muitas vezes parece uma injustiça, porque justamente aqueles a quem mais amamos, sobretudo quando são crianças, sobretudo quando são nossos filhos. Mas a doutrina espírita nos convida a ter um outro ponto de vista. Quando o Espiritismo nos apresenta a Terra como um mundo-escola, onde nós vimos viver nossas experiências, os aprendizados, aquilo que nos falta, a gente vai compreender melhor. Primeiro, que aqui na Terra estão os espíritos em recuperação. Todos nós estamos em recuperação espiritual, para tratar do nosso espírito. Muitas vezes, uns cumprem seus progressos mais adiantados que os outros. E seria egoísmo nosso querer que ele ficasse aqui, para que nós possamos desfrutar ainda de alguns momentos, sendo que ele já terminou a sua missão, já terminou a sua tarefa. Imaginemos a Terra como um grande hospital. Mesmo durante o leito de hospital, enquanto nos encontramos internados, ou muitas vezes algum familiar nosso se encontra na situação de internado, nós desenvolvemos amizades. E aí a gente faz amizade com aquele que está no leito vizinho, ele preenche os nossos dias e de repente ele se cura, ele merece ter alta. E a gente vai sentir um pouco a falta daquela companhia que nos fazia bem, mas a gente não pode desejar que ele continue no hospital junto conosco, porque o hospital é um lugar para a recuperação dos doentes e ele não se encontra mais doente. Então é assim que a gente precisa pensar em relação a um ente querido nosso que parte mais cedo, que na verdade retorna à verdadeira vida. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer que a Terra, nossa atual encarnação, é apenas um estágio da nossa existência que é eterna e que nós não precisamos nos lamentar com aquele ente querido que partiu antes de nós. Antes de tudo,
nos alegremos com a possibilidade, na verdade, a certeza do reencontro futuro. E mesmo em relação aos jovens que muitas vezes nos deixam, nós não sabemos qual que é o destino daquela alma. Nós não sabemos o que aquela alma necessitava passar. E se de repente ela se desvia do caminho, não teria sido melhor ela retornar à pátria espiritual antes de se envolver com atos mais indignos, de ser arrastada ao crime, muitas vezes de desfalecer por meio de uma depressão, de uma doença mental? Então nós precisamos elevar o nosso pensamento, sobretudo confiando em Deus Pai, que sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Não nos esqueçamos que aquele ser querido, antes de ser nosso filho ou nosso bem-amado, é um filho e um bem-amado do Senhor. Então, em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar desse vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Então pensemos naquela situação do hospital. Ele recebeu alta. Nós aqui ainda estamos doentes, precisamos expurgar o mal de nossas almas. Uma mensagem ao coração das mães, que são as que mais sofrem com essa situação. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardai os transporta de alegria, mas também as vossas dores, desarrosadas, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, mesmo as mães, apesar do luto, apesar da saudade, apesar da distância, confiança, porque seus filhos bem-amados estão perto de nós, muitas vezes nos abraçam, quando nós sentimos aquela lembrança, aquela ternura no coração. Muitas vezes é o ente querido que vem nos visitar, seja em sono, seja em missão, passando pela terra com o direito de rever seus familiares, e vem nos trazer o encorajamento. Porém, se nós nos entregarmos à revolta, nós vamos perturbar o nosso ente querido que partiu. Então, nos lembremos da mensagem de Jesus, que ninguém morre. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E mais do que dizer, Jesus veio nos provar, ressurgindo ao terceiro dia, aparecendo no seu esplendor em espírito, mostrando que somos seres eternos e não morremos. O que morre é a matéria, a essência, aquilo que vem de Deus, permanece. Para que a gente possa encerrar esse assunto sobre a perda de pessoas amadas, tem um conto muito bonito do autor Rubem Alves chamado A Menina e o Pássaro. É a história de uma menina que tinha um pássaro encantado. Qual que era o encanto desse pássaro? À medida que ele viajava, ele trazia no seu corpo as cores das terras que visitava. Então, se ele ia para terras ensolaradas, o pássaro voltava avermelhado, com aqueles tons de cores fortes, cores quentes. Quando o pássaro visitava as regiões mais frias, ele também vinha com cores mais frias, azuis e cinza, e sempre tinha boas histórias para contar para a menina. A menina o amava, mas ela sentia muita saudade quando o pássaro saía para suas viagens rotineiras. Certa vez o pássaro demorou um pouco a voltar e ela ficou pensando: por onde andará o meu pássaro? Quais histórias vai me contar? De que cor ele se apresentará? E ela teve uma triste ideia. Quando meu pássaro voltar, vou prendê-lo nessa gaiola. Assim, eu não sofrerei mais com a saudade. E quando o pássaro voltou, contou as histórias de uma terra muito bonita, com um povo encantador, sorridente, de muita natureza. Ele se apresentou na cor verde. E a menina pediu para ele: olha, pássaro, descanse aqui nos seus aposentos, e fechou a gaiola. Pouco a pouco, o pássaro foi perdendo a cor e foi perdendo seu encanto. E a menina percebeu que tinha cometido uma atitude infeliz. Libertou o pássaro, que disse a ela: quem ama verdadeiramente, liberta. Suporte a saudade, pois eu voltarei e contarei novas histórias. Então a gente precisa ter esse comportamento. Apesar da distância, acreditemos e confiemos, pois o nosso ente querido pode retornar através da porta da reencarnação, também nos contando novas histórias, como o pássaro.
Agora a gente vai falar um pouco sobre os tormentos voluntários. Além da desencarnação, que é uma lei natural de Deus pela qual todos nós vamos passar e que nos trará, sim, certa situação de tristeza, de luto, porém não eterno, temporário, e se estiver fortalecido na fé, nós poderemos passar com esperança e com confiança em Deus por essa situação. Além da situação da morte e outras que muitas vezes nós precisamos passar, alguns dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. São os tormentos voluntários. Nos leitos dos hospitais, quantos irmãos nós não encontramos que muitas vezes adoeceram por conta da sua imprudência, de determinadas formas, seja pelos hábitos alimentares, pela falta de exercício físico, que nós devemos cuidar melhor do nosso corpo, nosso instrumento, mas o fato é que muitos dos nossos sofrimentos fomos nós quem causamos. Aliás, todos os sofrimentos nós causamos, se não nessa vida, em outra vida, porque sendo Deus justo, nós não haveríamos de sofrer se não tivesse aí um fim de aprendizado. Mas Allan Kardec coloca nesse mesmo capítulo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que as aflições no geral têm duas causas. Uma se encontra na causa atual, na vida atual. Muitas vezes a nossa situação econômica não é melhor porque não estudamos, não nos dedicamos mais para isso. Então passamos essas dificuldades, os reveses da vida. O mesmo acontece no campo da saúde. Quando nós não cuidamos da nossa saúde, o nosso corpo adoece. Então muitos dos sofrimentos somos nós quem buscamos. São esses os tormentos voluntários. E para que a gente possa falar um pouco sobre esse item, a gente lembra da passagem do Evangelho do jovem rico. O jovem rico, ele tinha um anseio, uma busca pela felicidade, e ele foi procurar Jesus. E Jesus disse a ele, sabendo da sua indagação, vá e vende tudo que tem. E ele já tinha dito ao mestre, mestre, eu já cumpro os mandamentos, eu respeito meu pai e minha mãe, eu guardei os dias de minha mocidade consagrados ao Senhor, mas me falta algo. E Jesus fez o convite, vá e vende tudo que tem. Mas o jovem titubeou naquele instante, porque ele tinha ainda um objetivo. E esse objetivo é o que vai lhe trazer esse tormento voluntário. O anseio desse jovem que procurava Jesus naquele dia era um anseio de sobrepujar sobre a raça que dominava a sua. Ele, sendo judeu, vivia sob os domínios dos romanos. Essa história a gente encontra o desdobramento dela no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Então aquele jovem, apesar de querer seguir Jesus, ele vivia um momento muito importante, ele era um corredor de bigas. E no outro dia, ele participaria de uma corrida onde ele teria, enfim, o direito, ou então teria, enfim, a satisfação de triunfar sobre o povo romano, porque ele tinha preparado os melhores cavalos, tinha contratado os melhores treinadores, ele estava muito bem preparado. Quando Jesus disse a ele, vem, vende tudo que tem, Jesus fez um convite, olha, abandone as causas materiais, dedique-se às causas espirituais. Não é para ninguém sair se dispondo dos seus bens, a menos que seja para auxiliar alguém que esteja em situação de dificuldade. Aí sim. Mas nós não precisamos interpretar o Evangelho de Jesus ao pé da letra, porque o convite dele era o convite mais profundo. Vem servir um pouco. O que faltava a esse jovem era o trabalho no bem. Então Jesus o convida a trabalhar no bem. E ele adiou por um dia esse trabalho no bem. Ele foi à sua corrida. E durante a corrida, quando estava já nos fins e ele triunfando sobre seus adversários, eis que uma das rodas se perde, ele sofre um acidente e é atropelado pelos outros corredores que vinham logo atrás. Então esse jovem acabou trazendo para si um tormento voluntário. Por quê? Seus padrões de felicidade eram outros. Eram os padrões do mundo. Era a fama, o triunfo e a glória. E muitas vezes são tormentos voluntários. Fama, triunfo e glória. Quantos males nós mesmos não causamos a nós? Quantas aflições nós não geramos por conta de não atender aos convites da vida, por conta das nossas más escolhas? São tormentos voluntários. Nos dias atuais mesmo,
Todos nós estamos ansiosos, tormentos voluntários. Devemos buscar mais o Evangelho. Quando Jesus nos convida a confiar na providência divina. Olhai as aves dos céus, não semeiam, não ceifam, mas Deus lhe dá o alimento. Então, que nós possamos sair dessa psicoesfera de ansiedade, de aflições e ter a confiança em Deus, que a tudo provê e a todos ama. A todos ama, não é? Então, as palavras de Jesus nesse contexto surgem como um grande bálsamo para esses dias difíceis. Então, para que a gente possa encerrar, como que a gente busca a felicidade? Como que a gente busca viver no mundo apesar dos sofrimentos que nos rodeiam, da desencarnação, da perda de alguém que nós amamos, das aflições, das doenças, das infelicidades? O grande segredo não é buscar. O grande segredo é doar. Então a gente traz para encerrar essa nossa pequena conversa a figura de São Francisco de Assis. Ele que sofreu muito. Sua encarnação, ele passou por privações, teve doenças, ele abandonou de si mesmo para servir e aí ele encontrou a felicidade, assim como fez a senhora Adams no começo da história. Apesar da dor, ela saiu de si mesma e foi confortar aqueles outros que também sofriam. E aí ela percebeu que a sua dor diminuía à medida que ela aliviava a dor do seu semelhante. Então, para que a gente possa buscar a felicidade e não os tormentos voluntários, busquemos também consolo e conselho nas palavras de São Francisco. É dando que se recebe, perdoando que serás perdoado. E quando a desencarnação nos rondar, não nos esqueçamos de que é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz a todos, fiquemos com Deus, que Jesus nos abençoe. Então, meus queridos irmãos, vamos agora nos prepararmos para recebermos o passe virtual, que possamos cada um de nós nos colocarmos no melhor lugar dos nossos lares, um lugar tranquilo, sem interferências exteriores, que possamos, irmãos, acalmar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, tendo a certeza que Jesus, que os nossos amigos benfeitores espirituais estão conosco, nos auxiliando neste momento. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, para que neste momento, cada irmãozinho que está conosco, ligado em pensamento, possam ter suas energias renovadas, transformadas. Primeiramente, Mestre querido, Te pedimos, Senhor, para que a Tua equipe espiritual faça uma limpeza no campo físico, no campo espiritual dos irmãos. Retire, Mestre querido, toda e qualquer energia negativa, deletéria, que esteja comprometendo o desenvolvimento espiritual dos irmãos, que esteja ocasionando os desânimos, as dores físicas, as doenças. Mestre Jesus, igualmente faça uma limpeza, Senhor, no lar dos irmãos, em todos os cômodos de suas casas, que essas energias deletérias possam ser diluídas. Amado Mestre querido, permita, Senhor, que os irmãos neste momento
possam sentir a fluidez do pensamento, possam sentir os corações mais tranquilos, serenos. Que os nossos irmãozinhos neste momento, Mestre, possam receber uma chuva de luz, que essa luz possa invadir cada cantinho do corpo físico e espiritual, que foi limpo, preparado. Possa renovar a todos com energias boas, possa reabastecer a todos com fluidos salutares, edificantes, benfazejos. Que o lar dos irmãos, as suas famílias, possam igualmente receber esses benefícios de renovação, de amor. Amado Mestre Jesus, da mesma forma te pedimos, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos e irmãs moradores do Lar dos Velhinhos, que cada idoso que ali mora, que cada trabalhador que ali desempenha suas funções, possam também ter suas energias renovadas, transformadas, possam se sentir melhores, tranquilos, serenos. Mestre querido, neste momento nós dirigimos o nosso pensamento de amor, de paz, às águas que preparamos em nossos lares. Que essas águas, Mestre, possam receber todos os benefícios da espiritualidade, benefícios em forma de energias boas, de fluidos medicamentosos. Que essas águas possam se transformar, Mestre, no remédio necessário para atenuar as nossas dores físicas e espirituais. Mestre Jesus, abençoe, Senhor, mais uma vez a todos nós, os nossos lares, nossas famílias. Derrame sobre nós, Senhor, entusiasmo, fé, positividade, para prosseguirmos firmes no propósito de elevação espiritual. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento de renovação de energias. Que a sua luz, a sua paz envolva todo o nosso planeta, todos os moradores dessa casa terra que nos acolhe. Obrigada, Mestre Jesus, e que seu amor permaneça conosco, que a sua luz continue iluminando os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, que assim seja.